Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal. CleanVest apresenta de hoje o mais novo fundo imobiliário da BTG Pactual, o fundo BTAL11, BTAL11, um fundo do setor de agronegócio, um fundo mais especificamente, na verdade, logística para o setor de agronegócio, então tem sido bastante comentado, bastante interessante essa nova ideia, a nova tese desse fundo imobiliário, de um setor aí que está em amplo crescimento aqui no Brasil. A gente vai dar uma olhada no relatório gerencial, entender como é que está estruturado o portfólio do fundo, os ativos do fundo. Então, bora pro vídeo. Meu nome é Vinícius, sou fundador aqui do canal. Toca a vinheta! Fala pessoal, já estamos aqui então na tela do computador para ler o relatório gerencial do fundo novo da BTG Pactual, fundo agro, de logística. E antes de ler as informações, de entender o portfólio do fundo imobiliário BTAL11, a gente vai analisar um pouco parâmetros de preço, tá bom? Então a gente vem aqui no Status Invest, a gente observa que ele está sendo negociado basicamente a R$ 102, R$ 103 reais. Pode ter alguma variação conforme o lançamento desse vídeo, porque eu estou gravando para vocês, na verdade, com o mercado fechado. Mas esses 102, 103 reais representam um PVP aí perto de 1,02. Lembrando, para fundo de tijolo, a gente não utiliza esse parâmetro com tanta força, a gente utiliza um modelo de Gordon, uma precificação dos dividendos futuros para entender o quanto esse valor, esse preço, na verdade, desse fundo imobiliário está esticado ou não. Para PVP, a gente utiliza mais para fundos de recebíveis imobiliários e para fundos de fundos, tá bom? Esse valor em caixa aqui, quase 50%, está desatualizado, a gente vai entender no relatório gerencial. O valor patrimonial por cota aí perto de R$ 100 reais e um DI anualizado de 0,96%. Aí você deve imaginar, bom, é um fundo que tem um DI muito baixo, mas vamos entender, tá bom? Ele só teve basicamente 3 entregas de rendimentos por enquanto. Ele começou ali entregando rendimentos para os cotistas em março. Ou seja, é bem novo esse fundo realmente, como eu falei aqui na introdução para vocês, é um fundo que começou agora, um fundo que tem uma tese muito interessante, mas em quesito de rendimentos a gente não tem tanto parâmetro assim passado, tá bom? Agora a gente pode entrar de fato para o relatório gerencial, tá bom? Lembrando, é um fundo da BTG Pactual. BTG Pactual tem aí encabeçado bons fundos imobiliários, na logística, por exemplo, com BTLG11, um fundo bastante interessante. Esse relatório que eu peguei para vocês é o relatório referente a abril de 2021, e aqui a gente já começa lendo o objetivo desse fundo imobiliário, que é bastante interessante, gente. Olha só, o fundo BTAL11, ele tem como objetivo proporcionar rentabilidade e valorização, tá, através da aquisição e construção de ativos de escoamento e armazenagem no setor do agronegócio. Isso é bastante interessante na cadeia logística, tá bom? O fundo atua aí nas regiões da cadeia onde o déficit de infraestrutura e armazenagem é mais intenso, óbvio, onde está mais aquecido economicamente esse setor, esse segmento da tese do fundo imobiliário, e esse é o objetivo do fundo, tá bom? Algumas informações: iniciou em fevereiro de 2021, administração e gestão pela BTG Pactual nas suas referentes áreas, taxa de administração 1,10 ao ano sobre o PL ou valor de mercado. Isso vai definir ali basicamente o que é feito em linha aí com os outros fundos imobiliários do mercado, então não é algo que a gente tenha que dar uma importância muito grande, tá bom? Interessante que taxa de performance não há, isso é interessante ainda mais para fundos de tijolos, fundos de papéis. Às vezes faz sentido pagar uma taxa de performance, mas é interessante que não tenha. Quantidade de emissões, é um fundo completamente recente, um fundo que começou agora em fevereiro de 2021, então só teve uma emissão, basicamente o IPO, tá? Mais de 5 milhões, quase 6 milhões de cotas ofertadas no mercado. O código de negociação BTAL11, como eu já tinha mostrado para vocês, prazo indeterminado, e para a gente, o público-alvo são investidores de maneira geral. Isso aqui são as informações primárias, e as secundárias a gente consegue já entender depois, e óbvio que a gente vai passar detalhadamente, mas olha só que interessante, já temos 11 ativos, então ele teve uma alocação bastante rápida, e isso é um ponto bastante interessante para a gente frisar, gente, porque o fundo QAGR11, por exemplo, teve uma dificuldade de alocação, teve uma
dificuldade nessa transparência da gestão, de corroborar com a tese do fundo realmente, e o BTAL 11 basicamente ele já veio bem intenso com essa alocação, isso é um ponto bastante positivo. Então, os contratos 100% atípicos, no agronegócio isso é comum e é bastante interessante, tá bom? O último rendimento foi de 0,48, o valor patrimonial aí 601 milhões, então já é um fundo que tem um valor relativamente alto por ser novo, um yield, né, que a gente costuma dizer basicamente o vencimento desses contratos do fundo imobiliário BTAL 11, quase 11 anos, então corrobora realmente com a informação que eu falei, que é um fundo 100% atípico, contratos bastante longos e a gente vai observar. Tá bom? Agora a gente vem aqui para um comentário da gestão, onde a gente já vê algumas informações bastante interessantes. Tá? Houve uma aquisição de um imóvel localizado no município de Mato Grosso, né, Nova Ubiratã, aproximadamente 75 milhões, teve um fato relevante dia 26 de maio, e basicamente o fundo, isso representa um acréscimo na cota de 0,09, e olha só o cap rate, gente, que basicamente é o rendimento que vai ter, né, o provento em relação ao valor pago por esse ativo, de 9% ao ano. É bastante alto, a gente vê alguns fundos de logística aí com aquisição, a LZR11, GGRC, óbvio que de segmentos diferentes, mas com cap rate de 6%, 7%, 7,5%, então um cap rate aí de 9% é bastante interessante, tá bom? Nesse portfólio de 11 ativos, tem 3 operações build to suit, que basicamente o fundo mesmo, a gestão, faz as obras que devem ser feitas para o próximo inquilino e incorpora isso no valor do aluguel. Tá? 3 operações são essas, a gestão mesmo que arca com os custos. E outras 6 operações são sale e leaseback, que basicamente o fundo ele vende para o investidor, tá? Que seja esse imóvel que ele tem, e esse investidor ele loca para o antigo proprietário, faz com que haja uma capitalização para o fundo. Então o fundo ele continua recebendo esses rendimentos, esses aluguéis mensais, e agora ele tem o dinheiro em caixa desse imóvel para novas aquisições, para pagamento de dívida e para realmente para o fundo fazer novas captações. Então é uma capitalização desse imobilizado do fundo, sale leaseback, bastante interessante essa aplicação no fundo, tá? Então 6 operações basicamente são assim. Então isso tem realmente já mostra um pouco da estratégia do fundo, tá bom? Mostra pra gente qual é a tese e se realmente daí você vai fazer sua decisão, se isso corrobora com a sua ideia de investidor. Mas esse início aqui eu já costumo dizer que é uma aula realmente já bastante interessante sobre a estratégia do fundo, tá? Aqui, gente, basicamente comentário da gestão sobre o mercado de agronegócio, etanol de milho, então realmente mostra como está posicionado hoje, como está aquecido de maneira macroeconômica no Brasil, exportação, importação, então é bastante interessante, pelo menos dar uma lida para dar uma entendida. Mas o que a gente quer de fato analisar nesse ponto aqui do relatório, primeiro a evolução da alocação, isso é algo que chama bastante atenção, porque tem uma velocidade bastante alta, tá? Fevereiro de 2021 teve a primeira emissão, depois já começou com as alocações em fevereiro, tá? Lembrando aqui é bastante interessante, gente, tudo contrato atípico, tá? E basicamente com cap rate acima de 9%. Isso é bastante interessante, contratos longos com bom cap rate, né? Um bom risco-retorno, um bom retorno em cima do valor do imóvel que foi pago, isso é bastante interessante, tá bom? Então fevereiro já teve alocação, março teve alocação incansável, abril também, basicamente com 8% apenas em caixa, tá? Então 92% basicamente alocado em imóveis e um pouco de certificado de recebíveis imobiliários, né? Os famosos CRIs. Então é uma alocação que chamou atenção nessa tese que é nova, bastante interessante, tá? Aqui mostra basicamente como é que está estipulado algumas reservas do fundo, tem reserva de contingência a gente da contabilidade trabalha com a ideia de que caso alguma coisa aconteça, é como se fosse uma reserva de emergência, tá, gente, do fundo. Então, caso alguma coisa aconteça que a gente não sabe o que é, algum evento natural, chuvas, seca, alguma coisa do tipo, esse fundo ele tem uma parcela ali, ele tem um valor em caixa para suprir esses problemas. Então, reserva de contingência é basicamente uma reserva de emergência, tá? Aqui a gente já vê a receita do fundo imobiliário
de basicamente receita imobiliária, né? O que é receita imobiliária? Esses aluguéis mensais, então basicamente existe essa majoritário essa forma de receita, mas também tem a receita financeira, né? Já falei para vocês que o fundo ele aloca, tá? O fundo ele tem parte em certificado de recebíveis, ele tem parte em CRIs, propriamente dito, então isso também é para ficar de olho, mas eu acho bastante interessante, tá? Aqui a gente já tem, basicamente, eu vou aumentar um pouco aqui para vocês, a estipulação, né? Aqui é uma foto de como está alocado os ativos do fundo. Primeiro, 100% atípico, aqui na direita a gente já vê, vou circular aqui para vocês, ó. Tipo de contrato 100% atípico, o alts aí de basicamente 11 anos, então realmente são vencimentos que deixam a gente tranquilo, tá? Já mostrei para vocês, 10,8 anos aqui, 100% indexado pelo IPCA, no longo prazo tem uma, como é que a gente pode dizer, eu já costumo dizer para vocês em todos os vídeos, que no longo prazo tem uma performance parecida com o GPM, mas o GPM tem uma maior volatilidade, né? O IPCA ele tem uma previsibilidade melhor. Tá? Aqui são basicamente a receita contratada, armazém, complexo de semente, armazém refrigerado, terminal portuário, então é bastante diversificado, então não é simplesmente um segmento. É no agronegócio, mas dentro do agronegócio tem bastante especificações. Etanol de milho, revenda de insumos, operador logístico, que basicamente a maioria aqui é um fundo de logística do agronegócio, e também tem açúcar e álcool, tá? Algo bastante interessante para a gente ver aqui também, a diversificação de região, mas é óbvio, é situado mais no centro-oeste, tá, gente? Então é comum que a gente veja isso. E aqui, basicamente, as empresas que são as inquilinas do fundo, tá? Isso, como todos os fundos da BTG mostra dessa maneira aqui, de cima para baixo, de grau de importância, tá? Então é bastante interessante. Aqui, aí é o que a gente mais gosta de ver realmente, lâmina do fundo imobiliário, é a lâmina dos ativos, do portfólio, para a gente ver realmente o cap rate, a duration e ver onde é que ele está localizado, tá? Bons pontos para a gente observar, gente. Todos eles têm um cap rate acima de, aqui é um CRI, é um recebível, acima de 9, tá? Então 9,25, 9,10, 9,25 de novo, 9,55. O que é cap rate? É basicamente o valor que você vai receber em relação ao valor que você pagou no imóvel. Então é um cap rate aí bastante interessante, contratos atípicos, prazo acima de 10 anos. Temos recebíveis imobiliários com IPCA, bastante interessante, IPCA tem surfado uma onda bem legal, com uma taxa de aquisição de 9,3%, taxa de aquisição 6,75%, interessante aí. E de novo aqui na lâmina, gente, ó, cap rate acima de 9 e contratos atípicos. Isso é bastante interessante, ó, o cap rate médio de 9,2%. Então isso é super interessante. Eu, Vinícius, considero um cap rate bastante legal e bastante interessante, tanto para o segmento quanto comparado em outros segmentos. Eu acho bastante legal mesmo. E também o prazo médio dos contratos. Aqui basicamente existe uma comparação, o volume de negociação, tem pouco tempo, então não é um parâmetro muito grande, mas é um fundo muito interessante, gente. Vou voltar lá para cima, é uma tese nova, mas é uma tese onde o Brasil domina. O Brasil, o agronegócio do Brasil é muito forte, a gente tem boas ações e boas companhias listadas na Bolsa que estão tendo uma performance muito boa, e eu acredito que essa tese desse fundo da BTG, se bem gerida, e a BTG tem melhorado sua gestão de forma significativa, tem um caminho bastante legal para se percorrer. Lembrando, se calcular o DI anualizado ajustado, dá algo em torno de 5,5%, mas tende a aumentar porque os primeiros rendimentos foram de 16 centavos, 20 centavos, 25. Então é um fundo aí bastante interessante e com um DI que possa ser interessante aí, caso esse cap rate reflita realmente no dividend yield desse fundo, tá bom? Lembrando, não é recomendação de compra nem de venda de qualquer ativo que seja. Eu dei aqui a minha informação para vocês tomarem as melhores decisões possíveis, mas sim, é um bom fundo para a gente estar estudando e possivelmente estar alocando na nossa carteira. Bom, um grande abraço e até a próxima.